Amém? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem ou está muito baixo? Tá bom? Mateus, tá ok aí? Então quando eu falar, aí você vai colocando, tá? Queridos, hoje eu quero falar de um assunto, evidências que levam a uma confirmação ou uma veracidade, né? Apesar que esse assunto que nós vamos falar nem precisa disso, mas o que acontece? Na verdade, o que eu quero propor para vocês aqui hoje é um ato de fé, é uma confirmação de fé, porque assim como o nosso irmão, né, Tomé, ele tinha lá as suas dúvidas, eu acredito que muitos de nós passamos por algumas dúvidas também, porque não vamos ser hipócritas. Muitos, eu tenho certeza disso, que já encararam a Bíblia Sagrada como um livro de folclores, não é, cunhada? Porque você vê falar sobre Noé, de uma arca, que o mundo já foi destruído. Então o que acontece? Existem algumas coisas dentro da Bíblia Sagrada que a própria Bíblia, ela te ensina que você precisa olhar com os olhos da fé. Só que o que de repente a gente nunca se atentou é que a ciência prova a Bíblia Sagrada. A arqueologia, ela prova a Bíblia Sagrada. Quantos aqui já tiveram essa curiosidade de estudar a respeito da ciência provando a Bíblia Sagrada? Alguém aqui já teve? Umas 3, 4 pessoas, né? No meio de umas 40. Então, eu quero que você tira os olhos hoje do misticismo, não de um folclore, mas assim, de histórias que de repente te levam assim a gerar uma dúvida lá no seu íntimo. Eu quero hoje levar você para a razão, tirar você da emoção, é claro, né? Todos nós aqui somos maduros. Eu estou falando isso aqui para uma igreja madura. Você precisa ter fé. A Bíblia Sagrada é um ato de fé, mas eu quero levar você hoje para o sentido da razão. Por quê? Porque a ciência e a razão também são de Deus, né? Da mesma forma que você pode parar de usar medicamento, por exemplo, porque você quer exercer sua fé. Estou com uma dor de cabeça, não vou tomar dipirona, porque eu vou exercer minha fé. Está correto, mas existe uma outra vertente a respeito disso. O remédio também é de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas em Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, meu querido, tudo que existe nesse mundo foi feito através de Jesus Cristo, tá? Aí você pode me perguntar, mas então Deus criou o mal? Não, o mal é a ausência do bem, da mesma forma que o frio é a ausência do calor. Então precisa você entender algumas coisas. Então essa é a proposta que eu quero passar para vocês aqui hoje. A gente entender a veracidade da Bíblia Sagrada, a confirmação da veracidade da Bíblia Sagrada através da ciência. É claro, se eu fosse hoje falar acerca desse assunto, não daria tempo jamais. Existem tantas evidências que vocês não fazem nem ideia. Evidências que estão plausíveis. Eu tomei a liberdade de trazer aqui hoje mais ou menos 9 fatos comprovados. Eu estava até ali combinando com o meu brother Mateus Erva de São Caetano, que eu fiz uns slides mostrando para vocês. Na verdade não, quem fez foi a pastora Joana e o pastor Celso. Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado. Eu joguei uma bombinha na mão deles lá e eles conseguiram fazer para mim mostrar para vocês esses locais. Esses locais são reais, eles estão aqui acessíveis.
Nós podemos ir nesses locais a hora que a gente quiser. É claro, você precisa ter uma grana, ter um passaporte e fazer uma peregrinação, né? Pela Ásia Menor, pela Ásia Média, pela Europa. Você vai ver tantas coisas comprovando a existência da Bíblia Sagrada. Eu acho que de repente, pastor, a gente fica aqui na América do Sul e a gente está distante da real estrutura dos acontecimentos. Quem aqui não tem vontade de ir em Israel? Meu Deus do céu. Eu estava até comentando com a minha esposa. Eu falei assim, é só a gente começar a ter uma graninha, já vamos organizar passaporte, eu quero fazer uma excursão para Israel. Da mesma magnitude que fazer uma expedição missionária é importante, você visitar Israel, para nós que somos cristãos, lá é o berço, lá é a história real, a história vivida. Queridos, esse tipo de conteúdo só vai gerar em você uma estrutura de fé muito maior. Muito maior. Você precisa ter curiosidade. Às vezes você não tem dinheiro para ir até lá, mas hoje nós temos uma ferramenta importantíssima, chamada Google. Tem muitas fontes reais, fontes sinceras, fontes honestas. Em vez de usar o Google para buscar porcaria, usa ele para estudar, usa ele para te mostrar coisas maravilhosas desse mundo, coisas do passado. Gente, o passado é tão importante quanto o presente e o futuro. Por quê? Porque as coisas do passado, elas nos fortalecem, elas prepararam um caminho para nós trilharmos, até que venha o nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, eu vou te dar uma palhinha. Eu até comentei isso com a pastora Neila esses dias para trás. Vocês sabiam que maná, do hebraico, mahá, significa o que é isso? Essa é a tradução para o hebraico. Significa o que é isto? É uma pergunta, pastor. Então o que acontecia? Eu acredito, né? Não estava lá para ver, mas acredito que seja assim. Porque caía o maná e eles olhavam, oh meu Deus, o que é isso? Aí ficou o maná, aí eles pronunciavam, mahá, mahá, que é isso, que é isso? Aí vamos para um bom tempo depois, a mesma tradução para o nome de Yeshua é mahá. Sabia disso? No aramaico, mahá significa, o que é isso? Era a mesma comparação que eles faziam com o nome de Jesus. Então, lá no Velho Testamento, Deus já deu ali uma palhinha do que viria. Porque quando eles olharam para Jesus e viu Jesus fazendo aqueles milagres, lembra que a Bíblia diz assim, quem é esse que faz os cegos enxergarem, os mortos ressuscitarem? Quem é esse? Que é isso? Mahá, mahá. É a mesma tradução. Está vendo da importância? Quando a gente fala do hebraico, de tudo isso, queridos, a gente vive uma Bíblia muito superficial. A gente vive uma Bíblia deturpada. A Bíblia foi muito alterada. Ela perdeu muito significado. É claro que Deus é um Pai maravilhoso, os conteúdos estão aí, né? Mas se você quiser mais detalhe, se você for estudioso e mais detalhista, você tem tantas coisas para aprender que você não faz nem ideia. Por isso que às vezes a gente vive aí esse evangelho tão superficial. Porque até a forma de nós aprendermos, ela é superficial. E aí a gente esbarra num outro problema muito sério. A gente não tem vontade de mais instrução. Vontade de aprofundar, estudar mais. Porque isso leva muito tempo. Mas as coisas que você vai descobrindo, por exemplo, vocês sabiam dessa do maná? E aí eu falo para vocês, Jesus falava que ele era o quê, pastora Neila? O pão da vida, fazendo apologia ao maná, olha aí que trem, porque ele é o que alimenta, é tudo interligado, todas as coisas dentro da Bíblia Sagrada são interligadas, por isso que ela é um mix, ela é
um conjunto de mensagens que transcendem o próprio tempo, porque nada disso aqui é aleatório, nada disso aqui é aleatório. Por que eu gosto tanto desse tipo de conteúdo? Porque eu sempre, desde que eu me conheço por gente, e que eu estabeleci formas da minha vida, eu sempre quis entender. Eu nunca fiz nada sem entender o que significava aquilo ali. Então, você já parou para pensar o que significa a sua vida cristã? Você já parou assim para pensar, o que você está fazendo aqui na igreja? Porque, convenhamos, tem muitas pessoas que vêm aqui somente por vir. Pessoas vêm aqui, pastor, por causa de um mover religioso, né? Às vezes você acha que vir na igreja vai te dar um passaporte exclusivo para o arrebatamento da igreja, e não é bem assim que funciona. Por isso que você precisa entender o que você está fazendo. Quem aqui trabalha com célula? Muitos líderes aqui, né? Esse é um dos grandes desafios que nós temos em células. Por quê? Porque parece que você precisa obrigar as pessoas a irem. E a gente se frustra muito, porque você quer que a pessoa aceite, você quer ensinar ela os caminhos do Senhor, você quer passar aquilo que você aprendeu. Mas é difícil demais. Por quê? Porque parece que você tem que, é quase que uma obrigação, sabe? As pessoas, elas não buscam Deus por quem Ele é. As pessoas buscam Deus pelo que Ele pode te entregar. Cara, isso é quase todo mundo. Às vezes você está frio, mas deixa acontecer alguma coisinha. Primeira coisa, você dobra o joelho no chão, você esperneia, você faz jejum, né? É complicado esse negócio aí. E aí fica imaginando o coração de um pai, em que o filho só lembra dele para pedir. Ele é pai, ele vai te dar, mas aí o que acontece? Às vezes você como filho não recebe, porque você não tem nem relacionamento com ele. Ele é pai, ele nunca vai virar as costas para você, porque todas as vezes que você precisar dele, ele está ali. Mas aí você fica querendo favores dele, você quer presentes dele, e aí você não recebe, você se frustra, mas Deus não existe, porque Ele não me dá nada. Mas você tem relacionamento com Ele? Uma coisa que tem que ficar muito claro, o relacionamento leva à intimidade, e a intimidade é algo que vai te credenciar aos presentes do nosso Deus. Sem intimidade com o Espírito Santo, vai ficar difícil você alcançar algo maior. Vai ser muito difícil. Não vou dizer que você não vai alcançar os céus, porque existem muitas chances. Mas de ter um lugar de destaque, aí é outra história. Amém? Vocês estão me entendendo? Então o que acontece? O que eu quero mostrar para vocês hoje? Eu quero mostrar evidências arqueológicas que vão comprovar muitos textos bíblicos, levando em conta os contextos, é claro. Eu quero mostrar para vocês coisas que aconteceram verdadeiramente e mostrar as provas do que aconteceu. Porque é muito fácil eu pegar e falar para você assim, você vai lá, lê Gênesis e a Bíblia diz que Noé construiu uma arca. Mas fica aquele negócio, né? Mas como? Aonde? Por quê? Quando? Né? Vocês já não fizeram essas perguntas? Vamos ser sinceros, a gente é ser humano, a gente tem dúvidas. E eu vou falar uma coisa para vocês, lembra do que eu falei para vocês acerca de Tomé? Jesus nunca repreendeu Tomé. Tomé não foi excluído dos 12. E eu garanto para vocês que Tomé tem um lugar de destaque. Certeza absoluta. Está lá do lado de Cristo. Entenderam? Não é duvidar, veja bem, não é duvidar, mas você fazer questionamentos, buscar informações, é necessário para que você faça um exercício de fé.
Por quê? Porque esses questionamentos resolvidos, eles vão elevar o seu grau de fé. Porque aí é algo que vive uma disputa, desde os primórdios, que é as ciências versus a religião. Você vai entender que hoje, a própria ciência, ela prova a religião. Não é religião, mas ela prova o contexto bíblico. Ela prova que tudo aquilo que está escrito nesse livro santo, maravilhoso, está se cumprindo. E vai se cumprir cada letrinha dela. Então, querido e amado irmão, fica um alerta para você. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A vida, meus irmãos, ela é muito frágil. Essa vida que nós vivemos aqui, ela é muito frágil. Eu e o pastor Nilton, todo mundo sabe que nós somos irmãos. A gente recebeu essa semana a notícia que nós estamos com um tio já desenganado. Uma pessoa que é do nosso convívio. Não tão íntima, mas uma pessoa que é como se fosse... sempre esteve junto com o nosso pai. É uma pessoa que a gente gosta muito. E nós ficamos sabendo... É claro, Deus pode mudar a qualquer momento. Mas a ciência desenganou ele. A medicina o desenganou. Então isso bateu muito forte na nossa família, porque a gente vê o nosso pai, e aquele cara, ele representa uma figura parecida com o nosso pai, e a gente sabe que ele está com os dias contados, né? Se o nosso Deus não tiver uma intervenção, ele pode, é claro que ele pode, mas pelo uso da ciência, ele está com os dias contados. E machuca, dói, né? Leva a gente a pensar em tantas coisas. Aí antes de vir para cá, eu estava pensando nisso, e o Espírito Santo me levou a refletir o quanto a família da gente é importante. Às vezes a gente não dá tanto valor para a família. Querido, família eu sei que não é fácil, mas família é muito importante. Sabe, esse negócio queimou muito forte no meu coração. E o que eu falo para você nessa noite? Se você tem algum problema com algum familiar seu, resolva. Essa vida, ela é muito curta. De repente a gente pode sair aqui, acontecer alguma coisa, e a nossa vida aqui acabar. Essa vida, ela é muito curta para você guardar mágoa. Essa vida, ela é muito curta para você ter desafetos. Vão existir pessoas que vão te machucar, mas tem muitas pessoas boas. Eu luto muito contra isso, porque quem convive comigo de perto sabe que eu sou o mais antissocial da história da humanidade. Muitos acham, o cara é metido. Eu não sou metido, gente, pelo amor de Deus, eu sou muito simples. Mas eu não sou muito de socializar, porque... Eu sei lá, eu já tomei tanta cacetada na minha vida. Ô Joãozinho Pedinho, vamos chegando. Que a gente fica muito experimentado, né, irmão? Eu acredito que você passou por isso mesmo. E eu não sei se é uma defesa inata que se desenvolveu em mim, mas eu fico na minha demais, né? Esses dias a pastora Neila teve o privilégio de trabalhar ao meu lado há alguns dias. E a gente conversou sobre essas coisas, sabe? E ela é bem mais antissocial do que eu, ela entende bem do que eu estou falando. Mas, queridos, deixa eu voltar para cá, que aqui. Valoriza a sua família, tá? Se você tem alguma pendência com algum familiar seu, com algum amigo, cara, resolve isso. Resolve isso. Por quê? Porque a falta de perdão, ela gera doenças e te leva à morte. Então, não estou aqui sendo chato, não. Eu estou falando algo que Deus falou no meu coração. Se você tiver alguma pendência, resolva. Resolva com a sua família, resolva com quem tem que resolver. Essa vida é curta demais para viver brigado. Vamos viver em harmonia, né? Amém? Abre para mim aí, fazendo um favor, ô Mateuzinho. João 17. João 17, versículo 17.
Queridos, se você já estudou o capítulo 17 do livro de João, do Evangelho de João, você vai ver que aqui você vai ver uma oração muito profunda de Jesus. Foi uma oração que Jesus fez pela própria vida, a oração que ele fez pelos seus discípulos e a oração que ele fez pela humanidade, vamos dizer dessa forma, pelas outras pessoas. Então Jesus, ele estava muito compelido aqui nesse momento, em buscar uma resposta, buscar um fortalecimento de Deus acerca de tudo aquilo que iria acontecer e de todas as coisas que vão acontecer. Imagina a responsabilidade que não estava nos ombros dele. Acho que ele não sentiu isso, ele era homem, mas ele era homem demais, né? Porque ele passou por tudo assim, ó, de forma exclusiva, de forma voluntária e de forma pacífica e de forma profunda. Ele é diferente, não adianta, né? A Bíblia diz bem assim, ó, santifica-os na verdade. Ele falando sobre as pessoas. A tua palavra é a verdade. O que acontece? Nesse texto aqui, ele abriu um parênteses no meio do texto. Vocês viram isso? Teve um ponto e vírgula, que é o início de uma outra frase, e terminou ela num ponto final. Então assim, é como se ele pegou e abriu um parêntese. Sabe quando você está escrevendo e algo muito importante, aí você vai lá e risca aquele negócio de vermelho, circula, põe asterisco, você põe um tanto de coisa que pastor Celso faz até umas estrelinhas, uns negócios, é coisa de louco. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus fez uma afirmação. Eu já poderia parar por aqui com tudo esse negócio aqui. Mas, como eu sei que nós, seres humanos, somos pessoas difíceis, somos pessoas que de repente a gente é preguiçoso, não pesquisa, desenvolve uma própria narrativa e acha que ela está correta. E aí o que acontece? Você argumenta em cima daquele negócio sem ter conhecimento do assunto, que é o pior de tudo. Quantas pessoas vocês querem ver igual eu mexo com a área da saúde, eu sou farmacêutico, então eu tenho um tete-a-tete muito profundo com cliente, com paciente, né? Pessoas que querem consultas farmacêuticas, a gente faz o tete-a-tete, e aí você vai conversar, você vai explicar do mecanismo fisiológico, farmacológico, de algum produto, de alguma coisa, a pessoa já chega com o negócio pronto. Sabe esse tipo de gente que fica em internet vendo mensagenzinha embaixo, nos rodapés dos esquemas? Vê lá alguma coisinha do Dr. Drauzio Varela, mas não estuda profundamente o assunto. E chega e bate o pé em cima e não aceita você falar nada. Tipo assim, ela vem com o diagnóstico, com prognóstico, tudo pronto, e já com o receituário. Então o que quer de mim, né? Eusita, eu aprendi a simplesmente ignorar. Eu estou ali para ajudar, mas se a pessoa não quer, eu faço conforme ela deseja, né? Porque aí o meu lado capitalista fala mais alto, fala, bom, então tá. O meu lado profissional como farmacêutico bioquímico quer ajudar a pessoa, mas ela não quer, ela vem, ela já fala tudo, como diz meu pai, te entope, né, com palavras, com narrativas, com argumentações. Ah, Jesus amado. Enfim, a gente faz aquilo que a pessoa deseja. Amém? Queridos, então vamos lá, vamos para o que interessa, né? Vai valer a pena, tá? Sei que tem muita gente que não gosta do jeito que eu faço, né? Porque eu não sei pregar, eu sei ensinar um pouquinho. Então, sei que dá sono, mas enfim, vai valer a pena. Então, o que acontece? Igual eu falei para vocês, eu trouxe aqui, e vai ser bem breve, eu trouxe aqui 9 fatos que comprovam, 9 evidências que vão comprovar a veracidade da Bíblia Sagrada.
Existe, igual eu falei para vocês no início, tem tantos e tantos e tantos, que é assustador. Mas enfim, vai dar tempo da gente falar 9, tá bom? Mateus, coloca o primeiro aí. Beleza, antes de mais nada, vai lá em Daniel 9:25, Mateus, por favor. Depois a gente volta nesse texto aí, nesse coisinha. Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvizinhanças se reedificarão em tempos angustiosos. Vai para o 26. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará, e o povo e um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Volta lá no 25. Desde a saída, isso aqui que eu quero que você entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando foi que saiu a ordem? Isso aqui é uma profecia numérica. Então o primeiro fato, o primeiro evento que eu quero mostrar para vocês, é um dos mais absurdos que você vai ver na sua vida. E ele é uma profecia numérica. O livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 25, é um dos 3 versículos, é um dos 3 textos bíblicos mais importantes de toda a história. Assim como Gênesis 3,15, Daniel 9,25 é um absurdo. Porque aqui a gente vê um negócio muito interessante. O que ele fala aqui? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Lá no capítulo 2, deixa eu só pegar aqui para você. Capítulo 2 do livro de Neemias, mas não vamos abrir não para tomar um tempinho. Deixa eu ver só onde que eu anotei aqui. Ok, lá em Neemias, capítulo 2, volta para mim lá, Daniel. Isso. No capítulo 2 de Neemias, do 5 ao 18, você vai ver que lá foi dada a ordem para restaurar Jerusalém. Então, o que o anjo Gabriel está falando para Daniel aqui? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. O que significa até ao ungido? Tem traduções que falam até ao rei. A única vez que você vai ver Jesus Cristo se apresentar como ungido de Deus, como rei, é na chamada entrada triunfal. Quem já leu isso aqui lá em Mateus? Vocês já viram, não viram? A entrada triunfal está lá em Mateus 21:5. Mateus 21:5, depois você leia. Leia Daniel 9:25 e Mateus 21:5. Você vai ver essa profecia se cumprir. Coloca para mim lá o primeiro coisinha. Vamos estudar junto aqui. O que ele fala lá? 60 semanas, 9 semanas, totalizando 69 semanas, concorda comigo? Os calendários antigos, do Velho Testamento, bem antigo mesmo, dos primeiros séculos de vida, né, dos primeiros séculos já da era mais moderna, filosófica e outras coisas, os calendários eram de 360 dias. Se você pesquisar, você vai ver que isso é verídico. Antigamente, os calendários eram sim de 360 dias, e não de 365 como hoje. Então, o que o anjo Gabriel falou para ele? 69 vezes 7, porque as semanas que ele está falando, que o anjo está falando, são semanas de anos. Então, são 69 semanas vezes 7, e quantos dias que eram os calendários? 360. Então, o que ele quis dizer aqui?
que desde a ordem de restaurar Jerusalém, que foi dada para Neemias, até a entrada triunfal lá em Mateus 21:5, o anjo estava falando para Daniel que iam ter 173.880 dias. Tá claro esse negócio aqui? Aí que vem o suprassumo do suprassumo. Deixa eu só fazer a confirmação aqui. Quando foi datado esse texto de Neemias? O texto de Neemias, ele foi datado de 445 antes de Cristo. E a entrada triunfal de Jesus, então foi 14. Isso aqui, gente, existe registros históricos. O livro de Neemias, e existe um livro que chama A Chegada do Príncipe. Esse livro dá detalhes arqueológicos, mostrando, tipo assim, aonde você encontra todos esses materiais, tudo aquilo que reflete essa conta aqui. Então o que acontece? Quando que foi que Neemias começou a reconstrução do templo? 14 de março de 445 a.C. E quando se deu a entrada triunfal? 6 de abril de 32 depois de Cristo, na nossa era. Queridos, pasmem vocês, entre 14 de 445 antes de Cristo até dia 6 de abril de 32 depois de Cristo, dá 173.880 dias. Em cima. Essa profecia bíblica, numérica, é uma das evidências mais poderosas que já foram encontradas. E que Jesus era exatamente quem ele falou que ele era. Isso aqui, existe um documentário a respeito desse texto aqui, a respeito dessa descoberta, em que tem vários céticos que eles duvidaram que o livro de Daniel teria sido escrito antes de Cristo. Agora, Daniel viveu no século 4 antes de Cristo. O livro de Daniel foi mais ou menos escrito 530 anos antes de Jesus. Então ele viveu no século 4. Aí o que acontece? Em 1947, isso vai ser até uma das coisas que nós vamos ver também. Em 1947, eles descobriram os pergaminhos do Mar Morto. E aí então, lá continha registros históricos, em papilos e pergaminhos, dentro de jarros, em que foi comprovado que o livro de Daniel foi escrito, no mínimo, 3 séculos antes de Cristo. No mínimo, por datação de carbono. Os caras conseguiu fazer essa comprovação. Era o livro original? Não sei dizer. Mas era um livro escrito, no mínimo, há 300 anos antes de Jesus Cristo. Então, assim, é fantástico a descoberta. Vocês entenderam esse negócio aqui? É chocante ou não é? Gente, 173.880 dias. Depois, se você quiser, se você tiver tempo, muito tempo, você pode contar. Lembra que quando chegar no primeiro do ano 30, do ano 1, você já vai contar 365. Entendeu? Só na velha época que era 360, os calendários antigos. Vai bater em cima, 173.880. Eu aconselho você a comprar A Chegada do Príncipe. Você acha na internet. É melhor, né? Mateuzinho, passa o próximo. Tá vendo? Isso aqui é mais uma... É a mesma coisa que nós falamos, só que está resumido, né? Olha lá, 14 de março de 445 antes de Cristo, que foi dado a ordem, está em Neemias 2, do 5 ao 18, e 6 de abril de 32 depois de Cristo, que Jesus se apresenta na entrada triunfal como Messias. Lembra dessa história? Que ele vai lá, pede um jumentinho, e ele vem e o pessoal começa a gritar, Hosana ao rei. E aí os fariseus endoidaram, né? Querida, essa é a primeira evidência que eu queria mostrar para você.
ela na verdade, ela é um cumprimento de uma profecia numérica. Mateus, vai para o próximo. Perfeito. Pode parar nesse aí. Queridos, isso aqui, tem como desligar essas luzes aqui, ó? Que às vezes vocês não estão enxergando direito. Isso, deixa eu ver aqui. Conseguiu enxergar melhor? Dá para ver? O que vocês estão vendo? A pastora Neira falou que é uma caixa de marimbondo. Eu dou conta, tá vendo? O que é ali? É uma montanha com uma caverna, não é? Segundo, o que eu queria falar para vocês, os pergaminhos do Mar Morto. Isso aqui foi a comprovação lá que os caras então fizeram as datações e calaram a boca dos céticos em relação àquela profecia bíblica, né? Mas isso aqui foi um outro fato, meu Deus do céu. Sabe que jeito que foi encontrado, pastor Alessandro, esse negócio aqui? Isso aqui é lá no deserto da Judéia, na Cisjordânia. Tinha lá uns pastor de cabra, né? Eles estavam pastoreando, e sem querer os caras entrou nessas cavernas aí, ó. Entrou, viu lá um negócio lá e entrou. E aí foram entrando, né? Às vezes passou a noite, coisa e tal, viram um jarro. Aí o que aconteceu? Entre 1945 até 1957, foram descobertas nesse local aí, mais ou menos 300 cavernas internas. Ali é uma rede de cavernas subterrâneas. Dentre essas cavernas, pelo menos 13 delas tinham jarros com papiros e com pergaminhos, todos eles do Velho Testamento, todos eles da Bíblia hebraica da época. O único livro da Bíblia hebraica da época que não continha lá era o livro de Esther, mas tinha Salmos, Isaías, deixa eu ver aqui, só para mim não deixar nenhum fora, Salmos, Gênesis, Deuteronômio e Isaías. E não tinha Esther. Então, foi comprovado aqui esses pergaminhos, os livros históricos da Bíblia, em hebraico ainda, em aramaico e hebraico, e alguns em grego. Porque lembra quando a igreja começou lá no livro de Atos? Predominantemente lá era do grego. A Bíblia original em que foi escrita, ela foi escrita em aramaico, era a língua da época. O aramaico e o hebraico. Aí depois houve as traduções para o grego. É o que a gente acha de mais honesto, de mais sincero e de mais verdadeiro acerca das traduções originais. Depois veio para essas outras línguas aí que deu uma lascada com tudo, não é verdade? O que acontece? Nesses jarros continham 34 livros de Salmo, 20 do livro de Gênesis, 30 de Deuteronômio e 21 de Isaías. Os pergaminhos que foram encontrados lá, através da datação de carbono, datavam de 3 séculos atrás, antes de Cristo. Então assim, gente, assustador. Mais uma evidência em que o que a Bíblia fala, porque de repente você fala assim, né? O Novo Testamento, será que isso é real? Porque, né? Tá, mas e o Velho Testamento? Tem livro aqui que foi escrito, não dá nem para imaginar. Nem imaginar, o livro de Gênesis mesmo, meu Deus do céu. Existe, né, que a humanidade tem mais ou menos 8.000 anos. Esse negócio de milhões de anos e milhões de anos, que o pessoal fala aí de datação de carbono, é a choçada de dinossauro. Isso é possível? Quem é que acredita nisso, que isso é possível? Pode levantar a mão, irmão, se você acredita. Não. É errado? Impossível saber. Uma coisa eu falo para você, Gênesis capítulo 1, versículo 1 é totalmente diferente de Gênesis capítulo 1, versículo 2.
Já olharam? Vocês já tiveram a curiosidade de ver isso? Gênesis 1:1 diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Não pôs aqui não? Não precisa. Depois você vê lá, ponto final. Aí depois já começa uma outra história. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. Então ali pode haver uma diferença estrondosa entre um período e outro. Nesse primeiro período, pode sim ter existido grandes animais, porque a gente vê no livro de Gênesis, gigantes, né? Eu não vou dizer que é um gigante aí aquele do pé de feijão, né? Mas pode ser que seja um gigante de 3 metros, igual a gente vê muito a história dos irmãos de Golias, da família de Golias, eles de fato eram gigantes, aqueles caras. Então assim, a estrutura dos caras era monstruosa demais. Amém? Mateuzinho, passa para o próximo aí. Queridos, passa o próximo, Mateus. Certo? Mais um. Perfeito. Vamos começar daqui. Esse aqui é o túmulo do profeta Zacarias. Tá vendo que tem uma inscrição ali, ó? Às vezes você não vai conseguir ver, mas ali tem uma inscrição, ó, em hebraico. Esse é o túmulo do profeta Zacarias. Volta. Esse aqui, essa capela está construída em cima. Vocês nunca vão imaginar de quem que é esse túmulo. De quem? Maria? Maria, mãe de Jesus? Não. Raquel. Sabe Raquel de Jacó? A filha mais nova? O túmulo dela. Para o próximo, vocês já viram que é José. Queridos, esse é o terceiro ponto que eu queria falar para vocês. O túmulo de Raquel em Israel, de Zacarias e de José. O que acontece nesse lugar aqui? É acessível? É complicado. Todo mundo sabe que existe uma luta, uma guerra geopolítica muito grande em Israel. Por que ela é geopolítica? Por causa de território. Por exemplo, o local onde existe, que tem as características bíblicas, de onde era o templo que o rei Salomão ergueu, foi destruído, depois Neemias reergueu, e foi destruído, depois foi reerguido mais uma vez, na época do rei Herodes, e foi destruído pelos romanos. Hoje, sabe o que existe lá? Uma mesquita. Se você vê as fotos de Israel, erroneamente os caras chamam aquilo lá de Mesquita de Omar. Não é esse o nome, é uma mesquita, mas não é esse o nome. E ela foi construída bem no local aonde o templo do Deus vivo, foi construído. Era o templo. Os caras foram lá e construíram uma mesquita muçulmana lá. E se não estava bom não, existe uma profecia bíblica que diz, todo mundo já deve ter ouvido aqui. Você já viu o Salmo falar assim, ó portais, erguei vossa cabeça, para que entre o Rei da Glória? Sabe o que significa isso? Que Jesus vai entrar pela porta da frente, chegar no templo. Isso é uma profecia, já foi cumprida. Os caras, sabe o que os muçulmanos fizeram? Eles pegaram o cemitério da cidade de Israel e colocou de frente. Eles colocaram de frente. Porque o que Jesus era? Jesus não era nazireu? Ele não podia ter contato ali ele não podia vir de coisas mortas, não é verdade? Então eles tentaram ali uma forma de impedir Jesus de entrar na cabeça dos caras. Isso é história, gente, é real. Entrar ali aquele portal. Mas mal sabiam eles, pastor Celso, que Jesus já tinha entrado. Que besteira, né? Mas hoje, se você pegar uma visão aérea, ou se você for em Israel, você vai lá, tem lá esse templo, é muito bonito, é uma mesquita gigante muçulmana. Então, o que acontece? Existe lá esse problema, hoje você está vendo que está com problema com o Hamas. O Hamas é predominantemente muçulmano. E existe uma constituição interna do Hamas,
que o desejo deles, uma das regras lá é destruir Israel. Destruir Israel. Eles têm o mesmo pensamento que Hitler teve, eles tiveram o mesmo pensamento que todos os outros imperadores que dominaram sobre Israel tiveram. Por quê? Porque de tempos em tempos, Satanás levanta um para tentar destruir Israel. Já se perguntou por quê? Porque sem os 144 mil judeus que a Bíblia fala, que lá no livro de Apocalipse fala, se não tiver esses 144 mil que foram mortos, que foram encontrados imaculados, e que desceram com Jesus, sendo ali como se fosse o exército, como se fossem os governantes, esses caras vão mandar, não tem milênio, então não se cumpre a profecia bíblica. Entenderam como é que funciona? Olha a cabeça de Satanás. Ele não é bobo não, rapaz. Ele de tempos em tempos, ele levanta alguém para tentar exterminar com os judeus. E aqui, nesses 3 túmulos, por que tem todo esse problema? Porque esses 3 túmulos, eles estão debaixo da tutela, entre aspas, de grande parte dos muçulmanos. E aí não tem tanto acesso assim. Aí o que acontece? Eu estava vendo um documentário, que o túmulo de Raquel, eles estão de forma amigável, falando com os muçulmanos, que Raquel é uma das matriarcas do povo israelita, a importância histórica dela. Aí partiram para a história, a importância histórica. Então, está tendo ali um bom senso, acredito que vai ser liberado, né? Mas imagina, tem lá o túmulo de José, tem o túmulo de Zacarias, tem várias situações lá, e que é bloqueado, que você não pode visitar, porque está sob domínio muçulmano. Pensa para o judeu, que coisa terrível, aonde estava lá o templo do rei Salomão, o templo do Deus vivo, os caras vão lá e constrói uma mesquita. Eu acho que é uma afronta assim, no meio da afronta, né? Mas, detalhe, deixa eu abrir um parênteses para você. Nesse mesmo local vai ser construído o último templo. E Satanás vai sentar lá e se proclamar Deus. Aí vem a segunda fase da grande tribulação. A ira de Deus por sobre os homens. Beleza? Vocês estão me entendendo? Estou quase finalizando. Próximo, o Mateuzinho. O túmulo de Zacarias, vai. Ai, quem que ligou as luzes aqui? Gente, tá vendo essa inscrição? Isso é uma pedra. Passa. Ali está traduzido está escrito ali em inglês e traduzido para o português. Mas tá vendo que tem inscrições em hebraico? Passa, Mateus. Tá vendo ali? Mais uma. Olha lá, tá vendo? Isso foi uma das descobertas mais absurdas que vocês podem imaginar. Aquela inscrição lá, ela significa BYTDWD. Volta. Olha ela ali, ó, bem no meio ali, ó. Tá vendo? Essa que está grifada é a mesma inscrição. Volta de novo. Não, volta, não para frente não. Aí. Significa casa de Davi. Foi encontrado uma cidadela com essas pedras. Tem os contornos da cidadela, só que eu lerdiei lá e não tirei ela. Que consta como um dos registros de uma das casas do rei Davi. Então, se você for lá no livro de 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, você vai ver a história do rei Davi. Todo mundo conhece o rei Davi. E existe provas arqueológicas da existência do rei Davi, porque nessa pedra foi constatado o nome dele explicitamente. Essas pedras, elas estão no Museu de Jerusalém, você consegue ver elas lá. Foi um dos achados arqueológicos do último século mais importante sobre magnitude de comprovação do que a Bíblia Sagrada diz. Irmãos, a Bíblia é real. As coisas nela que estão escritas são reais. Estou mostrando para vocês aqui trem do Velho Testamento. Podia me atentar só ao Novo Testamento. Fiz questão de pegar do Velho.
Porque o velho é mais velho, né? É muito mais velho, é mais difícil. É muito fácil o novo. Passa, ô jovem amiguinho. Pode ir. Pode ir. Queridos, para quem não conhece, apresento para vocês, esse é o Dr. Rodrigo Silva, ele é teólogo, arqueólogo e também é cristão. Esse cara ele é muito inteligente, eu gosto muito de seguir ele. Aí, passa mais um pouquinho, depois a gente volta para ela. Passa mais um pouco. Passa mais um pouco. Não, beleza, volta lá. Volta. Volta. Queridos, chuta onde que ele está aqui nesse lugar. Está vendo aqui, ó? Esse lugar é na Grécia. Quem chuta me dizer? Está vendo as pilastras? Quem ousa dizer que onde que é esse lugar aqui? Gente, pasmem vocês. Essa é a cidade de Corintos. A cidade que o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas. Cidade que o apóstolo Paulo conquistou várias pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse lugar exclusivo ali, você está vendo essas pilastras? Ali era o templo do deus Apolo. Sabe que na Grécia, né, quem já viu filmes aí, que já viu questão dos deuses gregos e coisa e tal, já ouviu muito falar, né, de Afrodite, de Apolo, de vários deuses gregos, né? Toca para frente, Mateuzinho. Depois a gente volta nessa inscrição aí. Isso aqui, aquela inscrição lá, ela é numa das avenidas centrais da cidade de Corintos. Quantos por cento já foi encontrado da cidade de Corintos? 10% de escavação. E é um monstro que já tem lá. Isso aí é real. Sabe quanto de material estava depositado por cima dessas cidades antigas aí? Mais ou menos entre 10 e 15 metros de altura. Ou seja, chuva, enxurro, vento, areia, encobriu tudo. Imagina, Corintos, isso foi há 2000 anos, 2000 e tantos anos atrás aí, ó. Então não tinha mais. Imagina que dificuldade que não é. Por isso, gente, a gente precisa valorizar. Pensa a dificuldade desses caras, quantos anos não foi para descobrir um negócio disso aí? Vai lá no outro lá. Você está vendo lá no acrófago da montanha? Ah, o que é acrófago? Acrófago é o pico. Está vendo que existe lá um castelo? As ruínas de um castelo, lá no finalzinho. Consegue ver? Vocês estão vendo? Lá em cima, na ponta. Lá na ponta lá, ó. Aquilo lá é um castelo. Chuta o que era aquilo lá. O templo, existe aquilo lá. Se você for lá, nas ruínas da cidade de Corinto, você vai ficar de frente o templo de Apolo, vai sair um pouquinho, você vai enxergar na montanha, lá no pico dela, no cume dela, você vai ver aquele templo lá. Lá é de difícil acesso, lá é complicado de ir. Mas se você tiver dinheiro, você banca um helicóptero e vai lá. Não é verdade? Lá é o templo da deusa Afrodite. Esse foi um dos principais problemas que o apóstolo Paulo teve para evangelizar Corinto. Porque era uma cidade politeísta de muitos deuses gregos e tinha a deusa Afrodite, que era, quem sabe o que a deusa Afrodite simboliza para esse povo aí? Simbolizava o quê? Ela simboliza a deusa do amor. Mas imagina o que era o amor para eles lá. Orgias e tudo quanto é lambança que vocês podem imaginar acontecia nesse lugar. Aí, o que o apóstolo Paulo fez? Mostrou o que é o amor sincero. Foi lá e escreveu capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Ainda que eu ressoasse a língua dos homens e dos anjos. Ele mostrou o que era o amor verdadeiro para os caras. Vocês acham que foi em vão aquilo lá? Foi para corroborar para a pregação da época.
Eu falei para vocês, é tudo interligado. A história é fantástica. Deixa eu dar uma aceleradinha. Mateuzinho, abre aí para mim Atos. Para aí só um pouquinho. Deixa eu ver se tem muita relevância, que eu tenho que acelerar aqui. Agora eu não enxergo. Ah, beleza. Mateus, vai lá para aquela inscrição, fazendo favor. Queridos, o que significa essa inscrição aqui? Isso aqui é uma estrada. Lá, quando você assiste, quando você vê, né, o arqueólogo falando, ele mostra, você consegue visualizar certinho onde é a estrada e essa placa. Essa placa, por exemplo, quando você está numa rodovia, em alguma coisa, e ela tem manutenção, a 40, o que tem ali na 40? Ela acabou de ser construída. Pastor Nilton sabe demais, ele vai lá muito, ele e o pastor Celso, não tem uma mega de uma placa lá, e está lá assim, caiado e não sei o que, se orgulha de entregar isso aqui, babá, babá. Ou seja, uma inscrição de que foi eles que fizeram. Concorda comigo? Isso aqui é uma inscrição, aonde o pastor Rodrigo está, é uma inscrição de quem foi que construiu essa rodovia. Essa rodovia foi feita por uma pessoa, essa inscrição ela é em latim, mas ali dá para entender, ó, Erastus, aí tem o sobrenome dele, abreviado, traduzido, tá vendo aqui, ó, Estraves. Estraves significa rota, rua, rodovia, tem alguma coisa a ver com isso, tá no latim. Então significa estrada construída por Erastus. Erastus foi o cara que construiu, que deixou lá na cidade de Corintos essa rua. Ah, mas o que tem a ver? Então eu vou te mostrar. Deixa eu só localizar o texto aqui. Lembra que eu falei para vocês, né? A gente está aqui provando com fatos, com evidências, os conteúdos bíblicos. Deixa eu ver aqui. Gente, me perdoa, eu não enxergo direito, ainda mais sem óculos nesse horário. Ó, 2 Timóteo, capítulo 4, do 19 ao 20. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onésiforo. Gente, Prisca e quem já ouviu falar de Priscila? Priscila e Áquila lá de Roma. Era esse pessoal aqui, ó, esse casal. O que aconteceu? Na época que eles viveram em Roma, era na época do imperador Adriano. E aí o que aconteceu? Tem um texto de uma fonte secular, de um escritor da época, que fala, eu esqueci o nome do cara, mas eu posso pegar para vocês depois se vocês quiserem. Ele conta sobre a história do imperador de Roma, e fala que o imperador de Roma estava tendo problemas com os judeus que estavam na cidade, e estavam expulsando eles, por causa de um tal de Crestos. Esse Crestos, ninguém sabe o que era, mas todos acreditam que era um apelido para Jesus Cristo. A imensa gama de pessoas, de estudiosos, de teólogos, acreditam que Crestos, do romano da época, do grego, significa Cristo. Então é como se fosse um apelido, tá? Só para você entender aí. Então o que aconteceu? O imperador Adriano, ele expulsou, e entre esses expulsos, Priscila e Áquila, que eram companheiros inseparáveis de Paulo,
foram para a cidade de Corinto. E lá eles ajudaram Paulo a estabelecer a igreja. Olha só que coisa mais interessante. Vamos lá. Olha aí, ó. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo, vai. Erasto ficou em Coríntio, quanto a Trófimo deixou o doente em Mileto. Olha aí, quem que está aqui? Erasto. Cadê? Volta minha fotinha. Construída por Erasto. Está ali, ó. Aí você fala assim, mas naquela época deveria de existir 1 bilhão de Erastos. Então vamos lá, vamos para mais um texto. Vai lá. Detalhe, aquela inscrição ali, ó, ela fala assim, a tradução dela. Tem um monte de abreviação, mas ela fala assim, ó, Erastos, o sobrenome dele abreviado, tesoureiro, entrega essa obra, essa via, coisa e tal, ok? Vai lá, Romanos 16, 23. Tomara que eu não tenha notado o texto errado, pelo amor de Deus, já estou... Gente, estou finalizando, tá? Ó, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saudai-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Olha o que ele estava fazendo aqui. Concorda comigo que ele estava escrevendo para alguém? Ele escreveu uma carta para Gaio, que estava lá em Roma, ó, Romanos. E onde que ele estava? Em Corinto, muito provavelmente hospedado na casa de Erasto. Erasto era do movimento cristão. E era um cara de posses. Por que ele era um cara de posses? Oxi, o cara fez uma avenida principal numa cidade riquíssima, que era Corintos. Concorda? E toda a igreja saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão quarto. Querido, acho que ficou bem provado aqui, né? Tem muito mais texto, mas eu vou passar meio por cima. Vai para a próxima. Passa, Mateuzinho. Passa. Ok. Passa a próxima. Beleza. Apresento para vocês um dos maiores arqueólogos do mundo. Esse aí é o professor Youssef... esqueci o nome do cara. Peraí, deixa eu achar aqui. É um nome danadinho de difícil. Tô terminando, gente. Youssef Garfinkel. Ele é um dos maiores estudiosos da época. Isso aí é um sítio arqueológico. Tá vendo aí? Volta. É a mesma região. Aonde que é essa região? É entre o território israelita e dos filisteus da época. É bem na divisa mesmo. O que acontece? Isso aí é uma cidade chamada de Sharai. Ela tem um nome, ela é mais ou menos 80 quilômetros de Israel. E ela está bem na divisa dos territórios que é Israel e dos fariseus, né, de antigamente. Então o que significa? Essa cidadela, esses escombros, essas escavações que vocês estão vendo, é de um forte militar. Está dentro de uma cidadela. Essa cidadela é chamada de Sharai. Passa mais um pouquinho. Mais. Olha só o que eles encontraram lá dentro dessa cidadela. Encontraram esse jarro. Vai mais um pouquinho. Olha a inscrição do jarro. Isso aí em hebraico significa Isbosete. Quem lembra o que era Isbosete? Isbosete era o filho caçula do rei Saul. Ele foi o segundo rei de Israel, do Israel unido. Ele foi o cara, ele governou 2 anos sobre Israel, ele tinha 40 anos de idade.
Vamos lá no texto que fala. Se você ler 1ª, 2ª Samuel, você já vai ver a respeito dele. Mas eu tenho o texto aqui. Coloca lá para mim, 2 Samuel 4, do 1 ao 12, do 1 e 12. Às vezes a gente nem vai ler tudo, só para tomar um tempinho. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. Vai. Tinha o filho de Saul, seu serviço, 2 homens, capitães de tropas, um se chamava Baná, o outro Recabe, filhos de Rimom, o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Berote era tida como pertencente a Benjamim. Vai. Tinham fugido os Berotidas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. Vai, até o 12. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, e era da cidade de 5 anos quando... Não, peraí, será que eu peguei o texto errado? Passa aí, Mateus. Estou com pressa, gente. Passa de novo. Vai de novo. Vai. Vai. Ah, tá. Ali, ó. É que eu quero só comprovar o texto. Não estou falando aqui sobre o tema nem nada disso, tá? Ó, 2 Samuel 4:8. Ó, trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi em Hebrom. Vixe, mas que ele já tinha matado ele. Mas enfim, Isbosete, se você olhar nas crônicas dos livros dos reis de Israel, você vai ver que ele foi o 2º rei de Israel, filho de Saul. Todos os irmãos dele tinham sido mortos. Ele era o caçula e ele foi um cara que governou Israel por 2 anos. Está muito registrado na Bíblia. Enfim, não vou tomar tempo aqui agora não. O que acontece? Esse cara, ele foi, aquele jarro que foi encontrado, também está no museu de Jerusalém, tem lá, como se fosse o selo, o nome dele escrito, Isbosete. Por quê? Porque ele se tornou rei por 2 anos. Ok? Isso estava num posto militar que existe os escombros, as escavações. Foi encontrado num lugar lá que parecia uma cozinha, lá naquelas muretas que vocês viram. Amém? Gente, eu vou encerrar por aqui. Tinha mais evidência, tinha sobre Jesus Cristo, tinha sobre a cidade de Éfeso, e tinha muitas outras coisas. Eu vou finalizar só com uma aqui que eu acho muito importante, que isso aqui é um negócio que fala muito para nós nos dias de hoje. Apocalipse 14, Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Quero finalizar com esse texto aqui, ó. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Queridos, isso é uma realidade. Depois por favor, não tem preguiça não, pesquisa, coloca lá assim, a seca do rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio que liga o leste da Ásia Menor quase que inteira. Países como Turquia, Jordânia, Cisjordânia, Irã, Iraque, precisa da água do rio. Ele está secando, ele só tem um reguinho d'água. Por quê? Porque a profecia bíblica fala que nos últimos dias ele iria secar para que viesse contra o Deus Altíssimo, contra o próprio Jesus na segunda vinda dele, um exército marchando pelo leito seco do rio Eufrates. Queridos, é outra profecia fantástica na sua mão, para você ver. Ele está seco, 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 seco. Sem falar no Mar Morto que está começando a fazer, tem uma erosão na beira, abrindo buracos e enchendo de água doce. O Mar Morto está começando a ter vida novamente, nas águas salobres laterais. Querido, tudo aquilo que a Bíblia Sagrada fala para você que ela é, ela é. Ela é. Então assim, nós vimos algumas evidências. Por que eu quis fazer isso aqui? Vocês me perdoam, tomou tempo, mas eu queria que vocês vissem
Eu queria que vocês vissem, porque a gente falar é uma coisa, mas quando você está visualizando, o negócio é palpável demais. Então, em vez de vir aqui e falar, fazer uma pregação e coisa e tal, eu queria fortalecer a sua fé. De que maneira? Te mostrando evidências, fatos reais, em que a Bíblia Sagrada é comprovada através da ciência. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Me desculpa pela demora, deixei algumas coisas, mas enfim, faz parte. Outro dia a gente fala. Amém? Fica de pé, vamos orar.